Bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Vamos continuar a conversa com o Motion Graphics Designer Alessandro Moreira. E aí, Japão, como é que foi? Então, assim, foi bem difícil para mim, porque uma coisa que eu nunca valorizei na vida foi carteira de motorista. Eu nunca quis ter. Nunca tive essa pretensão, sabe? Eu quero dirigir. Não. Eu não tinha. Quando eu fiz 18, eu não tinha condições de ter um carro aqui no Brasil, né? Eu falei, então, para que tirar a carteira, né? Deixa para depois. Depois de um tempo eu até tentei, mas eu não estudei, daí eu não passei na prova, né? E essa é uma história bem interessante aí do Japão. Daí na Irlanda, como a gente decidiu, vamos para o Japão e tal, eu falei, beleza, então eu vou tentar tirar a carteira então. Daí fiz o primeiro processo na Irlanda, não deu tempo de fazer o segundo processo, chegamos no Japão. E daí, Ibaraki-shi, né, acho que é onde eu estava. Ibaraki-ken. Ibaraki-ken. Então ali é distante dos lugares, né? Você tem que pegar o trem, tem que andar um pedaço, pegar o trem, depois pegar mais um trem para ir para Tóquio, por exemplo. Era bem E a bem escola longe, né? fica num lugar isolado, assim, né? Então, não adianta, tem que ter carro, né? Teria que ter carteira. É. Então, beleza, vou tirar a carteira aqui de motorista no Japão. Eu tentei 12 vezes, não consegui. Uou. Nossa, é caríssimo, né? Japão Sim, é eu muito tentei 12 caro. vezes. No mínimo, para iniciante, 300 mil ienes, né? Que dá o quê? 3 mil dólares? 3 mil dólares. Só para começar, né? Para você ter as aulas, fazer o primeiro teste. Isso, não. Depois, Então, cada mas teste que você faz, cada aula que você faz, tem que pagar mais, né? Então, mas olha só que interessante. Quando eu fui fazer o curso na escola, conversei, né? Estava vindo da Irlanda e tudo mais. E aí a prova é lecionada em inglês, né? Pelo menos Ibaraki era em inglês. Não Agora tinha tem até em português. Então, aí agora foi só para me filtrar, entendeu? E aí eu entendia bem as perguntas, mas tinham muitas pegadinhas. E assim, é um comentário meu, assim, de quem viveu inglês por 6 anos. Tinham muitas perguntas que não estavam bem formuladas, é a minha percepção. Não, mas esse é um problema das traduções mesmo. Mesmo em português, e é um problema meio cultural. Por exemplo, quando a gente fala não, é não. Para o japonês não, ele fala sim, não é, né? O brasileiro, em português e em inglês, a gente fala não, não é. Sim, é. Em japonês não, eles falam não, é. Ou sim, não é. Então, isso é um grande problema nas provas aqui, é sem brincadeira. Eu fiz uma matéria sobre as provas em português. Primeiro que é uma mistureba, eles misturam português de Portugal com português do Brasil. Então tem palavras ali que brasileiros desconhecem. E a mesma coisa eles fazem no inglês, né? Eu não cheguei a olhar profundamente, porque eu só transferi a minha carteira, então não precisei fazer esse processo, né? Mas em português era uma... Nossa, eu li a prova e falei, eu não passaria. Porque eu não entendia metade da prova para começo de conversa, que tinha umas palavras que eu nunca tinha visto, que eu acho que era de Portugal, que é usado em Portugal, a gente não usa. E tem essa coisa que acaba virando uma pegadinha, né? Que é que eles falam, você não pode passar no sinal vermelho, por exemplo, né? Você não pode passar no sinal vermelho, não é? A resposta é sim, em japonês. E em português a gente fala, não pode, né? Mas a resposta é sim, não pode. Então a resposta era sim, e não. Então isso é muito confuso. Então eu acredito que eles façam a mesma coisa em inglês. E aí... Então, eu identifiquei isso em minha defesa, hein? Em minha defesa. Eu tô pedindo da prova. Não, os japoneses às vezes Mas, levam muitos anos para passar nessas provas. então, e aí eu passei na primeira fase e na segunda fase, que são 4, né? Uhum. A primeira fase, você faz uma prova de 50 questões. Daí você passa a segunda fase, que é dirigir no circuito interno deles. Daí essa eu passei também. E aí tem a terceira fase, que é uma prova de Não, 95 questões. Não, são 100 perguntas, você tem que acertar 95. Mudou. Quando eu fiz, eram 95 perguntas, 5 valendo 2 pontos e 90 valendo 1 ponto. É que eu não separei aqui, senão eu mostrava o canhoto do que eu tenho. O ponto máximo que eu fiz foi 89, precisava de 90. Gente. Eu fiz 89, mas não era para ser.
Infelizmente não era para ser. Ah, E é, aí, tirando os grandes centros aqui no Japão, realmente o transporte público é muito ruim. Então, realmente precisa dirigir, né? Aqui. não tem que dirigir. Isso me atrasou bastante, assim, porque eu queria aprender japonês, queria aprender algumas coisas, e tinham cursos gratuitos bons, só que era longe de casa, né? Não tinha como eu Hum. pegar ônibus todo dia, pegar trem todo dia, porque na época eu já estava fazendo freelance, né? Isso foi uma coisa interessante que aconteceu na minha vida. Eu entrei num site de freelance oferecendo meus serviços, né? É como se fosse. Hoje tem 99, Freelas, tem. Qual que é o nome do outro? Tem Fiverr. Não sei se vocês já ouviram falar do Fiverr, Sim, Fiverr. sim. aham. É o Fiverr, só que um pouco mais. Como é que eu vou dizer? Um pouco mais elaborado, né? Que o Fiverr são para as coisas rapidinhas, né? Faz um negócio rapidinho e Uhum. tal. Então, esse era um catálogo de freelancers, vamos dizer assim. Daí você colocava, a pessoa que estava precisando de serviço colocava o serviço lá e as pessoas aplicavam, né, para poder fazer esse serviço. E quando eu comecei a fazer quando eu entrei nesse site, eu falei assim, eu vou simular fazer um serviço. Daí eu Aham. entrei, criei uma outra conta, criei um usuário como se fosse pedir um serviço de motion graphics para eu tentar entender qual é o nível de pessoas que estavam aplicando. E daí eu percebi, quando eu botei esse anúncio, apareceram vários motion designers com 5 estrelinhas, né? Eu vi lá pessoas que tinham só 2 reviews com 5 estrelinhas. Poxa, vou fazer então o seguinte, vou pegar trabalhos complexos, que estão pagando barato, porque tem gente que se aproveita mesmo, né? Pega de trabalho complexo, pede barato. Vou fazer esse trabalho, eu fiz uns 5, 6, que valia, sei lá, 7 vezes mais do que o cara estava cobrando. Mas eu fiz, né? E aí essas pessoas me deram 5 estrelas. De cara eu peguei 5 trabalhos e peguei 5 estrelas. Então, daí eu não precisava aplicar mais trabalho nenhum, só ficava chegando trabalhos, né? E era do mundo inteiro. Como eu falava inglês, era do mundo inteiro. Eu trabalhei para gente que estava na Rússia, para gente que estava sei lá, Holanda, França, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, vários lugares, Canadá. Eu teve um cliente muito presente, assim, que fiz vários serviços para eles no Canadá, Austrália, Nova Zelândia, nossa, assim, literalmente o mundo inteiro. Trabalhei para pessoas do mundo inteiro, posso dizer. França também. República Tcheca, eu lembro que eu fiz uma coisa para a República Tcheca também. Então, o inglês me possibilitou isso, por exemplo, né? Então, Uhum. me deu essa abertura, né? Então, fazia freela para tudo quanto é lugar no mundo, né? Então, eu trabalhava de casa, não precisava sair todo dia, né? Porque é uma realidade aí do Japão, né? O pessoal vai para trabalhar em fábrica, ou mesmo trabalhar na área, né? Não é perto, né? A pessoa precisa se locomover, né? Então, Uhum. pelo menos em termos de trabalho, isso não me impactou tanto, porque eu continuava fazendo meus freelances, né? Então, Uhum. assim foi. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Até não dar mais certo, né? E daí eu não sei o que aconteceu, não estava me sentindo melhor assim no Japão, não estava vendo progresso, eu não estava sendo eu, sabe? As coisas que eu queria fazer, os lugares que eu queria visitar, não conseguia visitar, era bem complicado. Uhum. E então decidi voltar para o Brasil, né? Então legal, Japão, muito bacana. Vivi terremoto, peguei acho que 4,8, se eu não me engano, bem forte. Nossa. E barato tem bastante. É, Então, Ibaraki. eu acho que eu fui o único que não fui para a rua no meu bairro, assim, que tinha brasileiro, porque a galera vai para a rua. Eu tenho um problema com regras. Eu tenho um problema com regras. Você falar que eu não posso usar um chapéu, tá bom, eu não vou usar chapéu. Um dia você pedir para usar chapéu, eu falar assim, não, a regra é para não usar chapéu, então eu não vou usar chapéu, não adianta, ou seja, a regra é essa, né? E daí eu me informei, né? Ó, caso do terremoto, vá para debaixo da mesa ou para debaixo de um portal. Cara, essa é a regra. Deu terremoto, foi para debaixo do portal, peguei o gato, né? Tem um gato lá na casa, peguei o gato. Ele já sabia do terremoto antes de mim, né? Porque a sensibilidade dele é muito maior. Sim, Ele sim. ficou assim na janela, ficou na janela, o que será que está acontecendo? Nossa, e de repente as casas são preparadas para ela ter um jogo de movimento que justamente não quebrar, se ela for 100% Sim. rígida, né?
Mas para mim foi muito incrível, que o portal ficava assim, né? Gente, o que está acontecendo? Estranho, né? E um barulho forte, né, no chão. É muito diferente você saber que tudo que eu tinha de seguro até então é o chão, né? Você pisa no Aham. chão, você, ô, tô Uhum. seguro, né? Caramba, e o chão mexe, né? Então isso, eu acho, assim, é minha percepção, que de certa forma isso deve moldar também um pouco do comportamento do japonês, né? Porque o japonês é assim tão solícito, tão de boa, né? Porque ele, sei lá, ele vive com isso, cara, eu não tô seguro nunca. Então, poxa, eu vou ser legal com as pessoas, né? Porque a gente tem, né, Uma a metáfora gente de tem vida, né? a gente tem esse paralelo, né? O chão é seguro, eu sou seguro, né? O americano tá lá, tá no chão lá, seguro. Tem terremoto e tudo mais, mas é seguro o chão, né? Então eles têm essa coisa até uma certa prepotência, vamos chamar assim, né? E o japonês não tem, o japonês é mais de boa, né? É que o Mais terremoto, solícito. assim, ele é totalmente inesperado, né? Porque, por exemplo, quando tem tempestades, quando tem aqueles furacões, eles sabem, né? O furacão vai vindo, você vai Vai vendo o ter, né? furacão. É, Você tem tempo de correr, tem tempo de se esconder. O terremoto não, ele aparece do nada, de repente, totalmente imprevisível, e é isso que você falou, não tem para onde ir. Não tem, né? Eu, É só eu, esperar e eu lembro que em esperar. março, né, você fica ali esperando e torcendo para acabar logo, né? É a única coisa que você pode fazer, esperar que não caia nada na sua cabeça, né? Eu E fiquei no esperar que portal, eu fiquei passe. embaixo do portal Não, e eu sempre fico, a gente é, vai para ali é aquela parte onde põe os sapatos nas casas, né? Ali embaixo da porta é, ali, mas tem que tomar cuidado também que às vezes as portas se fecham, muita gente perde os dedos. Tem várias coisinhas aqui, né, que você tem que não, tomar então, cuidado, eu né? não, eu não abri a porta, né? É. Mas Porque você tem que abrir, porque senão você pode ficar trancado dentro da casa. então, e essa foi, dicas, foi a dicas, né, falha. pra, Não, pra essa fugir de um foi a terremoto. falha. Como ele estava mexendo muito ali, assim, o portal, eu falei, cara, não vou abrir essa porta, vai que ela trava de um jeito, deixa quieta ali, vou É. ficar no portal aqui. Hum. Daí fiquei no portal. Daí quando acabou o terremoto, né, parou, aliviou tudo e tal, daí eu abri a porta, saí um pouco e não tinha nenhuma telha no chão, se tivesse ido para a rua tava tudo certo. Porque é isso, né? O pessoal fala para não ir para a rua porque não sair porque pode cair telha na cabeça, né? Sim, sim. Sim, Em, sim, em sim. Guma, em Guma, nesse grande terremoto que teve, a única pessoa que morreu foi uma senhora na cidade de Tatebayashi, porque ela saiu e um telhado caiu, Hum. uma telha caiu na Ai, meu cabeça. Deus, Foi a única pessoa que morreu que na dó. província inteira, né? A província é um estado, equivalente ao estado aqui no Japão. E realmente não é para você sair. Você tem que ficar debaixo da porta ali e ficar torcendo para acabar, né? É E isso eu, aí. eu, eu sei E porque assim, toda vez eu fico pensando, cara, não tem para onde ir, não tem para onde ir. Fica É. aí e fica rezando para acabar, só isso. Depois de uma é hora só se acaba esperar. acostumando, né? Mas. É. Eu, Oh, eu nunca tive medo de terremoto. eu Eu, também não. eu, eu passei a ter medo Eu de não fiquei com medo, terremoto. não, viu? Eu Eu passei a não ter fiquei com medo. medo. Não, então, eu fiquei com medo depois desse de março, porque foi muito violento. Foi Foi mais Foi muito. forte violento. do que o. Durou 30 horas para mim. Foi Porque longo. foi uma sucessão de grandes terremotos juntos, e que durou aproximadamente 5 minutos. Porque os terremotos eles duram Caramba. segundos, né? Só que Sim. 30 segundos, 40 segundos. foram três super terremotos seguidos, um atrás do outro, que juntou, um grudou no outro e durou aproximadamente uns 5 minutos. Então foi assim, Caramba. uma eternidade. Sabe que ficar 5 minutos debaixo de uma porta, olhando para a rua, vendo tudo tremendo, torcendo para sua casa não cair na sua cabeça. Então, a partir daí, eu fiquei com Cara, muito medo. Agora eu fico assim, meio apreensiva. Mas eu dormi um mês com roupas na sala. Eu dormi na sala com roupas e o sapato do lado, para caso eu tivesse que sair correndo. É. Então, É, é pesadelo, né, isso. é que você Mas, chegou é, depois, né? Você chegou depois desse daí. Que você vê. 2011 cheguei É, depois. então. isso que eu ia Então, perguntar, assim, você vindo da Irlanda, assim, um novo começo, num país totalmente diferente, você chegar nessa tensão, com um monte de noticiário, isso não te assustou? Tipo, você não falou, nossa, vamos embora? Não, pior que não, assim, porque por causa do novo, né? Era novo, era tudo muito novo, né? Então,
essa sensação do novo, do conhecer e tudo mais é sempre maior do que E é isso que você a falou, né? preocupação, Assim, né? assim, Japão, né, cara? Olha, você conhecer o Oriente, né? E um lugar, É, porque o Japão é um lugar assim atraente, né? sim, sim. Pô, eu não visitei o Monte Fuji, me arrependo. Pois é, Olha, tem que para você subir, ver. tem que subir. Eu subi o Monte Fuji. Eu fui até o Caramba, que legal. topo. Nunca mais quero fazer isso. Pior passeio da minha vida, mas assim, eu me sinto orgulho de ter feito, de ter chegado até o topo. Acho que é uma coisa legal e é uma coisa que todo mundo que mora aqui tem que fazer pelo menos uma vez na vida, porque é o símbolo do Japão, né? Mas eu brinco que eu falo, zerei todos os meus pecados, né, quando subi, mas também nunca mais quero fazer isso na vida. Eu pretendo Mas visitar o Japão ainda de novo. vem sim, vem. Aqui tem muita coisa legal, né? Agora Sim, com a sim. pandemia, eu acabei viajando mais por aqui, né? Eu já conheci mais da metade do Japão e é muito interessante, né? Embora tenha coisas muito semelhantes em todos os lugares que você vá, né? Que você vai, tem umas coisas. Cada lugar tem algumas coisinhas assim muito específicas da região que são bem interessantes. Legal, legal. Não, eu gostava da maneira de comunicação da Irlanda, porque eu sou designer também, né? Então, é tudo sempre bonitinho, cute. Tinha umas informações, cara, que cuidado, você vai morrer, mas é um bonequinho bem bonitinho, falando, ó, cuidado, você vai... Tudo tem Eu vi, mascote, ó, né? Assim, ah. Aqui isso, ó, se tudo você tem. passar daqui dessa linha para frente, você pode morrer, mas é um bonequinho tão É Hello bonitinho que dá até Kitty, vontade assim, de sabe? passar, né? Acenando. É. Eu achava isso muito interessante, achava muito legal isso. Gostava. É um pouco infantil até, né? A forma como do É, japonês. Mas é bonitinho. é, é informar sem assustar, né? Sem Sim, sim. sensacionalismo, né? Mas é por isso que o Uhum. japonês, assim, desde pequenininho, ele é acostumado com isso, né? Ele, olha, a casa pode cair. Ah, então tá bom, né? Ele cresce achando isso, né? Então, assim, aqui é muito comum. Total. Eu cobri vários terremotos, assim, e claro, eu ia cobrir as regiões onde tinham mais brasileiros. E eu chegava lá, os brasileiros, assim, de cabelo em pé, né, desesperados, gritando, desmaiando, né? Tendo ataque do coração. E os japoneses lá, tranquilíssimos, super Sabe zen. que em algum momento isso ia acontecer, né? E Sabe, a gente É. sabe, já ouço isso desde pequeno, fazem treinamentos na escola, né, como proceder e tal. Então não é um negócio, eles não ficam assustados igual a gente, né? E é isso que você falou, então é tudo bonitinho, né? Os recadinhos são bonitinhos, você vê, você acaba se acostumando com. Ah, de quem sabe vem um. sinalização, de sinalização tem uma história interessante, aconteceu na Polônia. Eu fui para uma cidade que está no sul da Polônia, chama Zakopane. Agora posso estar fazendo confusão, se é no sul ou no norte. Não, é no sul, sim. Da Polônia, que chama Zakopane. E aí eu fui lá fazer snowboard com um amigo meu, a gente foi lá ver neve, né, e fazer snowboard e tudo mais. E aí tinha uma ponte que tinha uma placa, era um bonequinho azul, sabe o bonequinho desse de banheiro, masculino, Ah, feminino, sim, sabe? sim. Então, só que era azul com o boneco no meio e em volta azul também, mas não tinha traço, não tinha nada. Tá, aqui pode andar aqui pedestre nessa ponte, né? Mas não tinha nenhum pedestre ali. A gente via as pessoas passando por outro caminho que dava uma volta gigante. A gente olhou a placa e falou: olha, a placa está dizendo que a gente pode andar, né? Uhum. Ela não está dizendo que a gente não pode andar, mas é o contrário, que não podia mesmo Ah, pedestre, né? E a gente estava andando ali na ponte, eu e meu amigo, estamos andando na ponte, e parou a polícia polonesa. A polícia não falava inglês, só falava ai. polonês. E aí, falando, gesticulando, falando. Aí, cara, não sei. Eu tava falando inglês com eles. Eu falei, a gente tá andando, estamos indo na ponte e tal. E eles falando. Começaram a perder paciência, né? Pô, você não tá falando, tô entendendo. Aí eu já não tava nem falando mais inglês. Eu falei, mas, tio, eu não tô entendendo o que você tá falando. Poxa, por favor, o que que você quer? Aí eu falei pro meu amigo assim, cara, não sei, será que ele tá querendo passaporte? Daí ele falou, isso aí.
Passaporte, passaporte. Daí, pô, pegamos o passaporte, mostramos para ele e tal, não sei o quê. Daí ele falou, começou a falar um monte de coisa, a gente fazendo assim, né? Tipo, o que que você está falando? Tal, né? Aí ele fez com a mão, ele fez assim, ó. Vocês dois não Não pode. pode andar. Fez Falei, mímica. entendi. Daí eu falei para ele, mas eu vou ter que voltar e dar a volta ou sigo aqui reto? Bom, aí eu A falei assim pro meu mímica. amigo, olha, vamos fazer assim, cara. Vamos continuar andando. Faltava só um pedacinho pequeno, né? Vamos continuar andando e já entendeu o recado. Uhum. Daí pegamos o passaporte, não anotaram nada, não fizeram nenhuma queixa, né? Crime contra a gente. Uhum. E aí só continuamos andando assim, daí pronto, entendemos que não podia mais passar ali, mas foi interessante, assim, tipo, essa coisa de comunicação, né? A gente aprendeu que não podia andar ali com sinais, né? Tipo, ele fazendo, ó, Aham. vocês pode. Com os Foi dedos. interessante. Foi muito E, engraçado. e aí, mas o que foi mais complicado, assim, mudar do Brasil para a Irlanda ou da Irlanda para o Japão? Foi mais assustador ou não? Ou Ah, não, foi? do Brasil para a Irlanda com certeza foi mais assustador, porque era tudo novo, né? cem por Uhum. cento das coisas novas. E uma fragilidade do brasileiro é você chegar sem a ferramenta mais importante, né? Que é a comunicação, né? Você precisa se comunicar. Não Uhum. estou me sentindo bem, estou com dor de barriga, estou com dor aqui, estou com dor ali. Se você se sentir mal, você vai ter que ir no médico, o médico vai te perguntar essas coisas. Você comeu alguma coisa? Né? Então, você perde a ferramenta mais importante que você tem da tua vida inteira, Uhum. que é a comunicação. Você simplesmente é tolhido dela, ó, acabou. Agora você é um mudo, não adianta. Ninguém. Você tem que tentar fazer as pessoas te entenderem, né? É, Uhum. Então, para mim, com nossa, certeza. só consigo imaginar. Então, quando eu fui para o Japão, eu já falava inglês. Então, querendo ou não, eu conseguia alguma coisa. Em Tóquio, eu Uhum. conseguia me virar, né? Porque eu falava inglês, então eu conseguia. Lembro que fui comprar uma câmera lá, fui pegar uma Sony. Vou lá no. Como é que é o nome do lugar lá? Akihabara? Akihabara, né? Não, vou lá comprar, que lá tem tudo, tecnologia, vou conhecer de tudo lá. E eu lembro de ter conseguido, sabe, conversar com a pessoa, de tirar dúvida, né? Eu percebi o inglês. Meu inglês era melhor que o do vendedor, mas ele Nossa. foi bom, assim, deu para entender, sabe? Uhum. Então, não era tão assustador, né? As placas, tanto em Tóquio e até em Baraque mesmo, tem placas que têm o equivalente em inglês, né? Então, eu conseguia me virar, conseguia, né, me locomover pelo menos. Aqui também, bem ou mal, né? Você teve outro tipo de suporte, que você veio para cá, Sim. a mãe da Camila tem casa, então vocês ficaram lá, quer dizer, não teve essa preocupação, por exemplo, de arrumar lugar para De... ficar, né? é. Eu acho que não seria tão difícil quanto foi na Irlanda na época que eu cheguei. Sim. Mas você Mas falou um negócio muito legal, assim, Não, você falou um negócio muito legal no começo da entrevista, assim, que se você soubesse dos perrengues que você ia passar de antemão, talvez você não teria ido, né? E isso é muito legal, assim, dessa coragem e essa vontade mesmo de ir, né? mas é só assim que as coisas funcionam mesmo, né? Porque o quebrar a cara é um aprendizado, né? Sim. É possível tirar muita coisa boa de se quebrar a cara, é possível tirar muita coisa boa de uma desilusão, né? Então, eu acho que o amadurecimento vem disso, né? Quando a gente é novo, né, a gente não entende isso, porque a gente só é tudo para ontem, né? E pronto. Mas Uhum. depois de um tempo, você começa a perceber essas coisas, né? Que quanto mais você vive, mais você aprende. No jogo é igual. Quanto mais você joga, mais você aprende, mais você se familiariza com situações Hum. que você fica mais tranquilo. Então, sabe? E assim vai indo. Acho que Uhum. assim é a vida também, né? A gente tem É. que calmar um pouco. E é bom, né? E aí, enquanto você morou na Irlanda, claro, você estava lá, como você falou, não estava no mainland, né? Mas você conseguiu viajar pela Europa ali, quando morava lá? Consegui, consegui. Eu conheci a Escócia, a Inglaterra, França, como mais conheci? Conheci a Suécia, Ah, Polônia, Polônia. Aham. Alemanha, mas não fui em Berlim, eu fui em outro lugar, não deu tempo de ir em Berlim. Fui na Noruega,
Oslo, eu acho que foram esses, só. Ah, pô, mas legal, né? Quer dizer, mesmo com um Foram aperto só e esses. tal, você conseguiu pagar a escola, pagar a sua, né, suas despesas e ainda conseguiu viajar. Pô, muito legal, né? Consegui. Não, aí depois essas viagens foram ao longo do tempo que eu fiquei lá, né? Sim. Consegui assistir um jogo da Premier League, que era uma coisa que inimaginável para mim, né? Qual Caramba. jogo? Eu, eu assisti Manchester City e Crystal Palace. Ah, Não, Queen's Park Rangers, que foi. uau. E aí, e teve gol, teve 4 gols, 4-1 que foi o jogo, se eu não me recordo bem. Pô. E passei um ano novo. É engraçado falar sobre tudo isso, porque a minha estrutura familiar, meus pais se separaram quando eu era muito pequeno e tudo mais. Então, eu fui para a Irlanda literalmente sem reira nem beira. Se precisasse de alguma ajuda do Brasil, estava ferrado, não tinha mesmo, né? Uhum. Uma família simples, né? Então, viver tudo isso também foi interessante, sabe? Foi o primeiro da minha família, assim, dos meus irmãos e da minha família como um todo, né? Que viajou para fora, morar fora, estudar fora. Então, desbravei ali, né? E eu lembro que um primeiro ano novo que eu passei na Irlanda, eu não passei na Irlanda. Comprei uma passagem com esse meu amigo, com o Shaw, e a gente foi para Inglaterra lá, tipo, cara, vamos passar o ano novo lá em frente ao Big Ben, lá, vamos escutar o Big Ben batendo, né, trazendo no novo, né? Então isso foi bem interessante, porque eu vou revelar a idade agora, né? Se eu falar que Carmen Sandiego é um jogo que muita gente não conhece, mas era um jogo, não, era um desenho, né? E, cara, eu ficava fascinado pelos os lugares que passavam no desenho, né? Então, caramba, ó, o Big Ben, a Rússia, né? Ali, o Kremlin, ó, não sei o quê. Então, eu ainda tenho o sonho ainda de um dia passar um ano novo lá na Times Square, um dia passar um ano novo lá na Baía de Tóquio, de Sydney. No Rio já passei, né? Copacabana já tem alguns aí na. Esse aí não conta, Lógico que mas eu conta. queria É o passar. O nosso melhor, sonho, né? O né? melhor É, é. a gente comentou aqui, ó, ouça o nosso podcast, que a gente comenta, a gente fez um especial de Ano De ano Novo, novo. e a gente comenta isso, os lugares que a gente foi e tal. E aí tinha uma mocinha que participava aqui com a gente, que agora, infelizmente, não dá mais por causa de horário e tal, tá complicado pra ela. Mas a Gabi, né? E ela é do Rio de Janeiro, família do Rio, eles moram em Cabo Frio. E ela nunca foi a Copacabana, olha só. Caramba, E aí a gente falando, é o engraçado. nosso sonho ir para Copacabana, né? Assistir os fogos de artifício da meia-noite Sim, sim. no New Year's Eve, né, em Copacabana. Então, não, é muito legal isso. Massa, não, legal. Então é isso. Aí passei um ano novo no Japão também, mas não foi em Tóquio, né? Passei em casa, estava nevando bastante, estava muito. Eu Ah, lembro que o Ibaraki, ano né? novo que eu passei foi 2011 Doce. para 2012, né? Ah. E aí não dava para ir lá em Tóquio. A neve estava muito alta, estava muito forte, daí não deu. Poxa, queria passar lá em Tóquio no novo, mas passei no Japão, mais um ano novo, né? Então, Ah, legal, né? São as experiências, né, que você foi. sim, sim. Ah, passei ano novo em Paris também. Ah, Passei ano Ah, novo em Paris chique. também. chiquérrimo, né? Então, olha só, a gente foi para Paris porque, né, beleza, vamos para Paris. Eu passei ano novo em Londres, né, e aí já tava fiz algumas amizades na Irlanda, então, meu irmão também já estava lá. Aí, cara, vamos passar um ano novo em Paris? Vamos, foi uma molecada lá, né? Beleza, chama de molecada, mas foi, né? Tipo, vamos lá passar o ano novo em Paris. E esse ano a gente não sabia, a gente não leu nada, a gente não se programou, a gente só pagou o hotel, né, o hostel, e a passagem e pronto, vamos pegar o mapa e andar de metrô e tá tudo certo. A gente já fala inglês, então tá tudo bom. Vamos lá que tá tudo em casa, né? E a gente não se informou. Foi o único ano, pelo menos que depois eu não pesquisei mais, né? Mas foi o único ano que quebrou a tradição de ter fogos. Deixou de ter fogos porque eu não lembro exatamente qual que era o motivo, mas a gente foi para Paris para ficar em frente à torre lá para assistir os fogos, só que não teve fogos. Ano novo ele só ficou. Putz. Alguns amigos falam, pô, só ficou a torre piscando. Cara, estava em frente à torre ele, tá? Mas só ficou a torre piscando, não tinha aquela emoção do fogos, né? Ah, Ou
Ai. Mas tudo bem. Mas Paris, né? Eu tava em Paris. Paris, Paris. Na foto a gente disse que estava Na massa. foto. Faz um Photoshop aí depois. É verdade. Você é Com os fogos. motion graphics, né? Ah, a gente pensou, qualquer dia desse eu faço isso. E você é designer. Você é designer. Qual a sua profissão hoje? Então, eu sou motion designer, né? Motion designer. Aqui no Brasil hoje eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa junto com esses meus sócios, tem mais pessoas que se juntaram a gente. O início dessa jornada, né, de sociedade começou. Eu vim fazer aquele primeiro trabalho, fiquei 3 meses aqui em Curitiba, e aí eu recebi uma proposta para ir para o Canadá. E aí meu sócio também, meu amigo Shawn, ele falou, cara, não quer tentar rodar essa empresa junto com a gente aqui, porque eles estavam de fato começando, né? E começando é isso, tipo, não tem salário, não tem garantia de nada. Quer começar, né? Pô, tá, vamos começar, vamos fazer então. Já tinha ficado 7 anos fora sem vir no Brasil, então eu achava que era o que eu devia fazer. Ah, vou ficar aqui então, não vou no Canadá, não, vou ficar por aqui. E aí passaram-se todos esses anos, né? A empresa, graças a Deus, deu certo. Hoje a gente tem os 25 colaboradores, mais ou menos, né? Então a gente cresceu, a gente está atendendo clientes grandes, Volvo, John Deere e outras empresas, né? O Chama Luan motion, Santana, né? por exemplo, Ah, isso, ó. Não, a Lemotion é o meu nome de internet, né? Mas o nome da tá. empresa é Chroma Garden. Eu vou Chroma mandar Guy. um link depois. Para você ter uma ideia, os 3 últimos DVD do Luan Santana, a gente que fez o conteúdo que foi no LED dele. Ele fez Hum. um recentemente em Portugal também, a gente que fez o conteúdo, né? Porque eu tenho um sócio, o Ronan, que é incrivelmente talentoso, e eu tive sorte nisso também, me juntei com pessoas muito talentosas, então só podia dar certo, né? Que legal. E aí, então a passagem pelo Japão foi curtinha, né? Mas Foi um ano, você né? mas você gostou daqui ou voltaria a morar aqui ou não? Então, morar eu não sei, porque a questão do terremoto realmente Ah, é complicado de se viver, né? Isso para mim foi um baque, né? Uma coisa, caramba, cara, o chão treme de verdade, né? As coisas quebram, né? Isso, né? é. Mas em termos de cultura, nossa, eu achei, do que eu tive contato, do que eu tive acesso, eu achei sensacional. Eu lembro uma vez, uma conversa que eu tive com uma pessoa, não lembro quem era, né? Conversei em inglês, porque eu fui em Tóquio lá e eu vi uma pessoa abrindo uma revista. Pô, tinha umas fotos bem sensuais, assim, né? Eu falei, o cara tá vendo no metrô uma revista assim, né? Eu perguntei pro cara, eu falei, é comum, eu achei diferente, né? Porque eu olhei pro lado, vi o rapaz estava com uma revista, com um sensual, e ele falou assim, de quem era a revista? Eu falei, do cara. Ele falou, quem estava vendo a revista de quem? Tipo, eu, né? Tipo, tava vendo a revista dele. Tipo, o cara tá falando dele ali vendo a revista. Eu olhei porque eu quis, né? Então, isso define muito o brasileiro, né? O japonês, o espaço dele é aqui, né? Em volta dele é o Ah, espaço sim, dele. sim, Tá sim. tudo certo. O Uhum. brasileiro, o espaço dele vai do outro lado da calçada, né? É assim. Então, isso define muito a maneira como a gente lida com certas coisas, né? E, Uhum. e é, e é real, assim, é verdade. Tanto esse lance de não falar, não atender telefone no metrô, né? Então, eu trouxe muitas coisas boas daí do Japão, né? Esse terremoto que eu peguei, por exemplo, eu lembro que o lugar que eu comprava onigiri de atum, que só comprava de atum, que era o único que eu sabia, era o único que eu gostava e era o único que eu sabia ler se não tivesse equivalência em inglês. Atum eu sabia ler. Putz, isso aqui é o que eu quero. Suna. Então, tuna, né? Então, nossa, onigiri de atum era sensacional, assim, eu sempre comprava. Sensacional. E eu fui, né, depois desse terremoto, né? Eu estava fazendo um freelance, eu lembro, na época, daí vou pegar um lanche ali rapidinho, que era bem perto. E daí eu fui lá, na loja, não tinha ninguém na loja. E as pessoas estavam comprando, conversando entre elas para ver quem tinha troco, deixando o dinheiro em cima da bancada. Esse é o tipo de coisa que você não vai ver no Brasil. Não Ah, adianta. Na menor cidade que tenha no Brasil, você não vai ver esse tipo de comunidade, né? Esse sentimento de comunidade, né? De tipo, poxa, a pessoa não veio trabalhar. As pessoas ainda estavam notando ainda o que elas pegaram.
Assim, é muito legal viver isso, sabe? É muito legal Uhum. saber que, pô, o Brasil pode dar jeito um dia. Basta que mais pessoas, né, Queiram. vivam outras experiências, vivam outras culturas para entender, né? Uma coisa que acontecia na Irlanda, que era muito interessante, quando você deixa cair alguma coisa no chão, uma scarf, uma luva ou algo do tipo, as pessoas penduram para quando a pessoa que Estiver perdeu passando. passar ali e pegar de volta. Depois de Ah, um que tempo eu estava legal. fazendo isso, perceber, sabe? Mas no Japão Sim. também a gente coloca num lugar alto também. Aí, então, sem perceber, sem entender, eu já estava fazendo isso, né? Então você traz isso contigo, né? A gente Uhum. volta um ser humano melhor, né? Ser humano É melhor. isso. É. Não, isso que é legal. A gente fala dessa coisa de você viajar, de você andar por aí, é que a gente vê, a gente já falou várias vezes aqui, mas é bem isso, né? Você vê que é tudo gente, né? Em Uhum. qualquer lugar do mundo. Então tem gente boa, tem gente chata, tem gente legal, tem gente esperta, tem gente, né? Mau caráter, tem em todo lugar, né? Não importa a cultura, não importa o lugar que você esteja. Então, essa é uma experiência, assim, que todo mundo deveria ter, de poder Todo fazer mundo essa deveria. rotação e passar pelos lugares e falar, olha, né? E aí, e nessa rotação, pegar só as coisas boas, né? Aprender esse tipo de coisa. Ah, vamos pegar o lixo da rua, vamos, sabe? Se não tiver ninguém ali, não precisa roubar, né? Deixa o dinheirinho ali e tal. Sabe, são coisas que muito legais, né? Se todo mundo pudesse fazer isso e só Ah, pegasse essas seria, coisas boas, né? Seria fantástico, viveríamos num né? país melhor. Uma outra coisa interessante de eu ter viajado, ter ficado tanto tempo fora, é que, pelo menos em mim, despertou isso. Quando eu voltei para o Brasil, quando eu saí do Brasil, eu saí do Rio. Aí você visita São Paulo, você vai no Espírito Santo, na Bahia, tá? Mas de qualquer forma, você tem essa sensação de que ó, o Rio é minha casa, é meu, é Rio, tal, não sei o quê. Quando eu fiquei esse tempo todo fora, quando eu voltei com uma sensação diferente, que, assim, cara, São Paulo é meu também, eu sou brasileiro. São Paulo está no Brasil, então é meu também. Uhum. Então, Curitiba também é meu, Bahia também é meu, não é do baiano da Bahia, não é um lugar que tá, é da Bahia. Não, cara, é meu também. Então eu vou lá visitar, vou conhecer, vou descobrir, né, mais sobre esses Uhum, lugares e respeitar também, porque ele também é brasileiro, né? Então aham, em mim despertou essa sensação assim de ser dono do Brasil, não dono no mau Hum. sentido, mas De o Brasil é pertencimento, meu né? também. Qualquer lugar do Brasil é meu, porque eu sou brasileiro. Então, chegar no Brasil depois de tanto tempo foi muito legal para mim. Assim, foi muito bacana ter essa sensação assim de caramba, olha só o tamanho do Brasil, cara, é, e é meu, eu sou brasileiro, é meu isso aqui, né? Então, poxa, vou cuidar Legal. direito. Eu acho que esse que é o problema. Eu fiz uma analogia uma vez com um amigo meu, e ele queria muito o iPad. Nossa, queria o iPad, nossa, sonhava, queria o iPad, queria o iPad. Se você der 5 iPads para ele não vai ter nenhum iPad, porque tudo vai virar qualquer coisa, entendeu? Porque é abundante demais. Quando você tem essa ideia do que é meu, né? Pô, isso aqui é meu, você cuida, né? É teu, então você tenta pelo menos preservar. Eu tive essa sensação, né, quando eu voltei para o Brasil, né? Poxa, é meu, né? Tudo isso aqui é meu, porque eu sou brasileiro, então eu posso morar onde eu quiser aqui, porque eu sou brasileiro, isso aqui é meu. Então, essa sensação eu não tive antes de. Eu nunca tive esse pensamento, eu nunca tinha despertado para isso antes de sair do país, né? Então, e é uma coisa que a gente aprende, assim, a gente aprende a respeitar muito o Brasil quando a gente sai. Porque quando a gente está aí, nada pressa, né? Principalmente para o brasileiro, ele sempre acha que o que vem de fora é melhor, não é? O brasileiro é o oposto do japonês, o oposto do americano. Que, assim, pro americano, só o que vem da América é bom, pro japonês, só o que é japonês é bom. E o brasileiro, não, tudo que é de fora é melhor. Então a gente vem para cá, a gente vai para outros lugares. Eu morei nos Estados Unidos também. O Gui agora mora nos Estados Unidos, morou aqui no Japão. É uma coisa que a gente começa a respeitar o Brasil. A gente falar essa coisa aí, por exemplo, o tamanho. Veja o tamanho do Brasil, e o tamanho do Japão, né? E todas as coisas boas que a gente tem no Brasil, a gente ainda tem índio no Brasil, né? Nos Estados Unidos dizimaram. Assim, a gente tem matas que em lugar nenhum tem, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente take it for granted, né? Em inglês que a gente fala Uhum. que exatamente. a gente não 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 valoriza mesmo. aprecia, não valoriza, né? E porque
A gente tá lá e fala, nada daqui presta. Então, quando você sai, fala, não, olha quanta coisa boa o Brasil tem. Então, eu acho isso uma coisa legal de sair do Brasil, pra gente perceber o que é o Brasil. E é isso que você falou, que é nosso, né? Que é de cada brasileiro, Exatamente. Bem legal. né? Legal. E você também pôde contar com muitas pessoas legais, né, Ale? Você estava contando isso só desde a sua chegada da Irlanda. Não, desde a sua saída, né? Você falou que você percebe algumas Foi dando pessoas tudo ao seu redor. certo, né? É, caramba, eu acho que é uma história assim. O Caetano Veloso, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala: "É incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer", né? Então, Exatamente. Perfeito. quando as coisas vão dando tudo certinho, vai tudo encaixando, você fala: "Ih, caramba, não fiz isso, não fiz aquilo", mas vai tudo encaixando, é que era para ser, né? Uhum. Então, e Sim, olha aí, graças a Legal. Deus. e graças a isso a gente acabou se conhecendo também, né? Pois é, não, foi muito legal, assim, essa jornada. Eu acho massa, eu acho bem legal. Não me arrependo de nada, mas é isso. Se tivesse planejado, não tinha ido, não. Então, quem estiver planejando aí, estiver escutando esse, só vai. Quer dizer, quem pensa não casa, né? É, não, só vai e pronto. Mas que legal. Brigadão, Ale. Obrigado. Muito bacana Fechado. essa sua experiência, né? Muito, muito, muito inspiradora. Espero que você continue viajando, continue experimentando o mundo também, né? E quem Ah, eu sabe, também. Tem muitos países que eu quero visitar ainda. é, Não e, parei ainda, não. e se voltar aqui ao Japão, avisa, a gente vai passear por aí, que a gente nunca fez isso, né? A gente Sim. trabalhou juntos, Não, se conheceu não, meio daí que assim. a gente vai no Monte Fuji lá. Mas não precisa subir, não. A gente só vai lá. Eu Ah. te espero ali embaixo, tá? Fico dormindo no carro, espero ali. Eu te levo, mas Fechado. o Ale, ele foi um dos juízes do festivalzinho de cinema que eu fiz com a Mariana e a Érica. Exatamente. Ah, que Exatamente. legal. E você ajudou também a fazer uns filmes que participaram da Foi, escola, né? Que era foi. concurso, tinha um concurso de filmes de 1 minuto. Entre escolas brasileiras, e o Ale ajudou a produzir alguns, né? Que Que ficaram Foi legal. bem bem legal. bacana, né? Sim, foi bem interessante. Da hora. Depois mostre esses vídeos aí pra gente. Eu tenho, Sim. tem algum lugar, tem algum HD por aí, tá? Né? Mas bacana. Beleza, então. Obrigado, gente, pelo convite. Espero que, né, que pessoas consigam tirar alguma coisa boa Ah, dessa, com dessa certeza. Com conversa. certeza. Obrigadão por ter vindo, tirado aí parte do seu domingo, né? Parabéns Ah, pela tá tranquilo. filhinha. Como que chama a sua filha? Depois eu mando foto dela para você ver. Qual é o nome dela? Amabile. Amabile. Olha, diferente. Amabile, italiano, né? Amável. É, mas é italiano mesmo, tá? Tataravó dela. Ah, mas que bacana. E aí, manda foto sim. E a gente vai se falando, né? Brigadão por ter vindo. E a gente fica por aqui. Então a gente volta na próxima semana. Curta, comente, compartilhe. E nós estamos em todas as plataformas digitais, e inclusive no YouTube, né? Com o podcast Cidadãos do Mundo. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Gui. Até Tchau. mais. Tchau, 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 Ale. pessoal. We're We're gonna gonna let let you you go go now. now.